saber que a gente precisa colocar fibras. Agora, por quê? Tem um universo que envolve as fibras que a gente não conhece, mas vamos para mais uma aula do querido nutrólogo, Dr. André Weinert. Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo, e você? Prazer enorme tê-lo aqui. Prazer é meu. Dr. André tá afinando, hein, Dr. André? Indo. O pessoal manda mensagem. Dr. André é casado, hein, gente? Mas as meninas mandam, porque com o Instagram, redes sociais, a gente sabe, né, doutor, que o espaço está aberto para as pessoas mandarem, claro, né? Claro. E aí, ó, o doutor vai ficar vermelho. Claro, já tô vermelho. Mandam sempre elogios, doutor André. Meninas, ele é casado, mas ele aceita elogios, claro. É sempre faz bem para todo mundo. É bom pro ego, né? Mas, assim, ó, tá bem, doutor, deu uma emagrecida maior. Vocês sabem, não sei se alguém está assistindo e não pegou, um dia que a gente contou, doutor André emagreceu quantos quilos? Agora deu 58. 58 quilos. 4 anos, né? Então é uma coisa devagarinho, é um aprendizado diário, é difícil, não é fácil e não é uma coisa que eu vou, que se emagrece acabou. Eu sei que eu vou lutar isso o resto da minha vida, mas a batalha é árdua, mas a guerra a gente vai vencer. Até porque dizem que o corpo tem uma memória para recuperar esses quilos que ele já teve, né? Tem uma memória e assim, desde pequeno, né, principalmente no meu caso, sempre fui gordinho desde criança, nunca fui uma criança magra, depois ganhei peso. Então, essa memória, ela volta e as ansiedades voltam, as vontades, as frustrações voltam, como todo mundo tem na vida, aquela vontade de emagrecer rápido, de a coisa não está funcionando, de o que eu faço, vou tentando aqui, vou tentando ali. Eu sou um ser humano também e erro como todo mundo. Com certeza, mesmo tendo todas essas informações, claro, não é sendo fácil. médico. Mas na hora da prática é difícil para todo mundo. Mas parabéns. Obrigado. 58 quilos. Isso. Vamos ouvir o que ele tem para contar, porque vale a pena. Vamos começar com a nossa primeira imagem, para a gente explicar como a gente então enxerga um grão, né? Isso. Eu achei a imagem muito legal. A gente vai falar de fibra, né? E quando a gente fala de fibra, a primeira coisa importante é alimentos integrais, alimentos que tenham fibra, né? Nossas refeições que a gente faz com uma quantidade de fibra razoável, não significa que ela tenha menos caloria. Primeira coisa que a gente tem que entender. Com fibra ou sem fibra, a caloria é a mesma. É a mesma, não muda nada. O que muda é a qualidade do alimento, o que muda é o modo que esse alimento vai agir no nosso organismo, e isso vai fazer com que, por exemplo, a gente perca peso, né? Que é um foco que muita gente tem, né? Então, vou colocar alimento integral na minha dieta para perder peso. Então, a pessoa acha que em vez de comer, por exemplo, uma colher de arroz branco, vai comer 5. 5 de arroz integral, porque é integral, que a fibra ajuda a perder peso. Não, aí vai ganhar peso porque a quantidade calórica é a mesma. Se a gente for pegar aqui um grão, Carol, isso aqui vamos dizer que é um grão de arroz, tá? Que legal. Então ele é dividido em camadas, né? Essa camada mais, a casca que não está aqui representada, tira de qualquer forma, né? Aquela casca que não dá para comer, que é dura. Então sobra uma camada mais interna, que é esse farelo. Ele tem uma outra estruturazinha colada aqui, que é o germe, onde estão muitas vitaminas, onde estão a gordura boa, né? E o que dentro dele, que é o endosperma, que é o branco, do arroz branco. Tá? Que é onde está contida o amido, o carboidrato. O carboidrato, isso, então ele está nesse endosperma, na parte interna. Nessa parte interna. Né? Quando a gente tem o arroz integral, a gente tem ele assim. Isso, o branco, a gente não tem nada disso. Não, fora. Só tem o endosperma. Não, então tira-se o germe, por quê? O germe, quando a gente deixar ele deixar o germe no grão e colocar na prateleira, o tempo de vida dele diminui bastante, ele estraga mais rápido. Então a indústria acaba tirando para poder manter por mais tempo esse arroz. No integral também? No integral não, no integral mantém porque não tem como só tirar o germe, então ele fica protegido pelo farelo. Por isso, então, que de repente o arroz integral tem uma validade um pouco menor do que o arroz branco, por causa desse germe. Por causa do germe, por causa da industrialização. Né? Então, sempre que o alimento é industrializado, um dos motivos é sempre você tentar manter esse alimento maior tempo na prateleira, maior tempo de vida útil em casa, para você poder utilizar esse alimento. E nesse farelo é que estão contidas as fibras dos alimentos. Então, por isso, quando a gente tira essa parte externa do cereal, né? A gente fala do arroz porque é mais comum, mas pode ser de outros. Quando a gente tira essa camada, esse farelo, a gente tira a fibra do alimento. Então ele não perde em caloria, né? Ele perde um pouquinho, porque aqui no farelo, né, nessas camadas, né, então perde porque no germe tem um pouco de gordura, aqui no farelo tem vitamina, tem um pouco de aminoácido, então tem outros nutrientes além da fibra. Mas o foco é fibra. Então, é nessa camada, quando a gente tira, que está no farelo do grão, que tem essa fibra que vai fazer com que a gente tenha uma melhor resposta de quando a gente come esse alimento. Então, por isso que o arroz integral ele é mais escurinho. E o arroz branco, né, o arroz... porque o branco só tem o endosperma. Só tem o endosperma. Inclusive, quando a gente lava o arroz branco, que não é legal lavar o arroz branco.
Ah, não é legal. Porque aquela água branca é só amido. Ela não é sujeira do arroz, ela é só amido do arroz. Ela é só o carboidrato. Só, você está só limpando. Então, o arroz que vem sacado, claro, se você for comprar numa feira livre, está no chão, conta de higiene, de higiene não tem problema. Agora, aquela água branca não é sujeira do arroz, é só endosperma, só uma curiosidade, é só o amido. Entendi. Mas, de qualquer forma, o arroz integral, o alimento integral, ele é mais escurinho porque vamos até ele mostrar, a gente tem um aqui, ó. Né? Então, antes da gente ir para a segunda imagem, vamos mostrar nosso arroz integral aqui. Tá. Tem gente que tem resistência ainda, né, doutor André? Tem, porque fala, não gosta, consigo, acho o gosto estranho. Ou demora muito para fazer, eu acho não é legal, não é bom. Então, eu assim, acho tão gostoso. Vai muito, se não quer comer o arroz integral, quer comer outro arroz, tá tudo bem, mas vamos colocar outros tipos de fibra, né? Então a gente vai falar de vários alimentos que tem, até da abóbora, né? Que é a nossa receita de logo mais. Isso. Vamos colocar só a segunda imagem para a gente continuar. O que é legal a gente falar, Carol, é o seguinte, para você ter uma ideia, o nosso intestino, se a gente pegar todo o nosso trato gastrointestinal, a gente abrisse ele no chão. Tá. Para você ter uma ideia do tamanho da área que ele iria ocupar, mais ou menos 250 metros quadrados. Meu Deus, né? Jura? Sim. É muita coisa. Então, é muita área de absorção de alimento, é muita área de troca de nutrientes, né? de bactérias, ou mesmo a fibra agindo. Né? Então, é importante que a gente tenha essa área muito saudável. Então, quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala de bem-estar, a gente fala de qualidade de vida, nosso intestino, ele é hoje já se fala que é um segundo cérebro, né? Sim. Então, nosso intestino, ele é muito importante. Para você ter uma ideia, de 70% a 80% do nosso metabolismo imunológico, ele acontece aqui no intestino. Então, olha, você ter um intestino saudável é a base de tudo. E aí entram as fibras. E esse aqui é só para a gente mostrar onde é absorvido. Isso aqui é o intestino grosso, tá? Eu começo o intestino grosso, que é o cólon, né? Só para mostrar. Claro que a absorção ocorre desde o começo da boca, a gente já começa a absorver uma parte do carboidrato, né? Então, já tem absorção até o final do intestino. Mas, para ter uma ideia, aqui seria uma mucosa, né, que a gente chama, que seria essa entre aspas, a pele, né? Vamos deixar nesse termo, do nosso intestino, que seria normal. Então, você vê que aqui é mais lisinho, rosinha claro, bonitinho. Então, você tem a absorção de nutrientes de uma forma regular, as fibras agindo, a microbiota intestinal agindo junto. A microbiota são os lactobacilos, as bactérias intestinais que são boas para a gente. E aqui seria o inflamado, né? Então, você vê aqui que é mais escurecido, que tem alguns buracos nesse meio. Então, a absorção de nutrientes altera. Está prejudicada. Está prejudicada. Então, você deixa de absorver muito desses nutrientes, você deixa de absorver algumas vitaminas, você deixa o nosso intestino não é um intestino tão saudável, então a gente acaba se tornando um grande centro de inflamação. Você imagina se a gente pegar uma área de 250 metros quadrados toda inflamada. Uau! Como você quer emagrecer? Como você quer regular seu intestino? Como você quer melhorar a sua qualidade de vida? Não dá para você fazer isso. Então, é importantíssimo. O nosso intestino, ninguém cuida muito bem dele, do nosso trato gastrointestinal, porque não estamos vendo, não está nem aí, não é a pele, não está se mostrando mais. Tudo começa dali. Então, como eu falei, 70% a 80% do nosso metabolismo imunológico depende do intestino. A absorção de vitaminas, de minerais, de tudo, depende do intestino. Então, intestino saudável, corpo geralmente vai ser um corpo saudável. Por isso tem relação com as fibras. Vocês vão colocar só uma perguntinha no Insta? Claro. Vamos colocar uma perguntinha, estão chegando várias. A gente já vai falar dos alimentos, não se preocupem. Danizinha, um beijo pra você. Ai, que foto linda, adoro, olha. Meus filhos não comem legumes, então faço sopa com vários legumes e bato no liquidificador. Isso faz com que perca as fibras? Excelente pergunta, segura, doutor André. Tá. Eu vou dar um recado, já volto. Vamos responder a pergunta da Danizinha. E eu já vou deixar uma outra pergunta também, junto, que é o seguinte: quando a gente nota aí o intestino inflamado, você já me diz, né? Segura, já vai me contar. Necessariamente a pessoa que não está com o intestino legal vai ter aí uma diarreia, por exemplo? É só a diarreia que demonstra que as coisas não estão indo bem? Segure, daqui a pouco você me conta tudo. Que falou do modo de preparo dos legumes, dos alimentos. Como é que é essa história? A gente perde os nutrientes ou não?
acaba perdendo. Sempre que você bate no liquidificador e depois oferta, no caso dela, para os filhos, você acaba perdendo um pouco das propriedades da fibra assim. Então, sempre o melhor é ofertar em pedaços, né? Tá. Sempre que você ofertar em pedaços, a mastigação, você vai ter o benefício muito maior inclusive para absorver, né? Quando a gente mastiga. Isso, inclusive, as pessoas às vezes perguntam se quando faz o cereal, né, que mistura o cereal com o leite, por exemplo, de manhã, também, quando passa o tempo que ele perde muito daquela crocância, você acaba também perdendo um pouco da função dessas fibras também. Mas ainda assim, doutor André, é melhor do que não consumir. É melhor porque você vai ofertar não só a gente tá falando de fibra, mas você vai ofertar as vitaminas, os nutrientes do legume, melhor do que não ofertar. Agora, em relação à fibra em si, seria melhor se ela ofertasse em pedaços, pequeno pedaço, tentando colocar aos pouquinhos, introduzir, bate um pouco, põe um pouquinho, um pedacinho, faz, misturar nesse meio, tentar ludibriando, né, vamos dizer assim. Para conseguir. Mas eu tive uma ideia agora. De repente ela pode colocar um pouquinho de biomassa de banana verde. Pode. A biomassa de banana verde, ela é exatamente isso que a gente está falando desse mundo das fibras. Ela é uma fibra perfeita e completa. A banana, né, a gente fala mesmo da fruta, ela também tem uma quantidade muito boa, né? Quando a gente fala de fibra, a gente divide as fibras em solúveis e insolúveis, né, que a gente pode, vamos só dar uma pincelada, a fibra solúvel são as mucilagens, as pectinas, as gomas, né, e alguns tipos de hemicelulose, alguns tipos dessas fibras solúveis são as fibras que, quando entram em contato no nosso estômago com a água. Outro ponto importantíssimo, fibra sem água, esquece. Não funciona. Não, tem que ter água, né? É um outro ponto importantíssimo. Hidratação é super importante para quem quer fazer com que as fibras ajam de uma maneira 100%. Tá. Né? Então, essas fibras solúveis vão formar um gel no nosso estômago, vão diminuir a velocidade de esvaziamento gástrico, vão nos saciar, né? Vão diminuir a absorção de glicose, então não vai dar aquele pico de glicemia para dar uma insulina mais alta. Isso é um dos motivos que faz a gente ganhar peso, porque isso faz a gente sentir fome logo depois. E outra, a gente mostrou numa pauta aqui, acho que até a doutora André também, uma vez, como estoca, né? Deu o pico, não tem para onde ir aquela energia, não gastou, não foi correr, não foi fazer... Guardou, virou ali o pãozinho, tipo, que é o flanquinho. O pãozinho vira o flanquinho direto, Nosso organismo não desperdiça nada. O que tem em excesso, ele guarda. Ele guarda. Ele não sabe que quando vai precisar usar, ele guarda. E aí a gente acaba guardando nessas partes indesejáveis. Que a gente não gosta, né? E depois não se livra. Então, a diferença, que eu acho muito legal, a caloria é a mesma do alimento. Você vai consumir, então, no caso, ela fez uma sopa de legumes ou um pratinho ali que tem o arroz integral. A caloria é a mesma se não tivesse fibra. Porém, com a fibra diminui esse índice glicêmico e diminui a chance do organismo estocar esse excesso de carboidrato e de açúcar que está no sangue. Porque ele vai liberar mais lentamente, ele vai fazer com que essa absorção da glicose, esse carboidrato em excesso, seja feita mais lentamente, então que o nosso organismo aproveite ele melhor, né? Sempre que a gente absorve a glicose, vai ter a liberação de insulina para fazer com que essa insulina metabolize a glicose, leve para a célula muscular, isso de uma forma mais lenta, então a pessoa vai se sentir mais saciada, ela vai comer menos, isso vai fazer com que tenha perda de peso, que tenha uma melhor qualidade do trato gastrointestinal. E a banana, ela, falando da biomassa, a banana, ela tem um tipo de fibra que é o fruto ólico sacarídeo, que é o FOS, né? Que é uma fibra pré-biótica que tem uma ação, vamos dizer assim, sinérgica. Ela age junto, ela fornece energia para a formação da microbiota. Boas. Isso, de uma bactéria boa do intestino. Que legal. Tudo isso que está aqui, a gente pode considerar que tem esse FOS? Esses pré-bióticos, alimentos que são ricos em pré-bióticos aqui, ó, a cebola, por exemplo, o alho, né? Tem muita gente que não sabe. Olha que beleza, eles não são propriamente fibras, mas eles são ricos nesse FOS. É um tipo de fibra, né? O FOS é um tipo de fibra. Então eles têm fibra? Tem, claro que tem. Cebola e alho? Tem, claro que tem. Que beleza, hein? Então tem o FOS, essa batata Yacon, né? Que é aquela batata que o pessoal diabético come muito. Vamos cortar aqui, ó. O pessoal come até crua ela, né? Então, porque ela tem gosto de frutinha, né, doutor André? Olha gosto só. de fruta. Quem já experimentou maçã, aí a batata pera. Yacon? Deixa eu cortar esse pedacinho. Vamos experimentar, doutor André? Vamos? Eu nunca comi, não. Ups. Vamos ver se é bom. Ups. Parece pera. É? Delícia. Come-se crua. Por que é bacana consumir essa batata? Porque essa batata ela também é rica, né, em pré-biótico, né? Então ela tem um índice glicêmico mais baixo, ela é rica nesses pré-bióticos, então vão ajudar na formação da flora intestinal saudável. Ela é saborosa, ela tem vitamina A, complexo de vitamina B. Então,
Pacientes diabéticos usam muito esse tipo de batata, né? Então gente, é super legal. De sobremesa, mata a vontade de comer doce. Isso. Baixíssimas calorias, tem muita água, né? Muito legal, essa batata de cunha, ela é rica em fibra, né? Rica Olha em que legal, gente, não precisa tacar o doce, ela é docinha. É só comprar, maravilhosa. E comer, é gostosinho. Gostinho de pera, hein? Ó, pode experimentar. Essa parte, claro, a gente vai cortando e vai descobrindo, né? Tem uma parte mais escurinha, a gente tira. Depois, se você quiser experimentar. Vamos colocar mais uma perguntinha, então, no nosso Insta? Vamos ver quem colocou, quem que mandou. Ai, adoro as fotinhos, que linda. Marta, beijo pra você. Qual a quantidade diária necessária de fibras? Essa pergunta aqui não quer calar. Segura, doutor André. Vamos falar, vamos responder a perguntinha. E eu deixei aquela minha perguntinha da diarreia. Não é um horário legal para falar essa palavra, eu sei disso, mas a gente tem que falar. Sim, do hábito intestinal. Do hábito intestinal, porque o que acontece? Tem muita gente que só vai atrás aí, né, para descobrir se está tudo bem com o intestino e tudo mais, quando começa a ter uma diarreia de repetição. E de repente tem outras coisas que podem indicar, né, doutor André? Segura, você já me conta, volto já. Vamos responder perguntinha. Tem muita perguntinha, né, Mar? Vou ficar doida, eu adoro. Preciso ter horas, muitas horas. Vamos lá, doutor André. Perguntinha da Marta. Marta, ela perguntou, então, quanto a gente tem que consumir por dia? A gente tem que consumir quantidade de fibra diária recomendada entre 20 a 30 gramas por dia. Certo. Né? E o legal é fazer fracionado, não comer fibra de uma vez. Não adianta, como tudo na vida, querer fazer tudo numa refeição não adianta. Né? Fracionar. Crianças e adolescentes consumem um pouquinho menor, né? A gente pode fazer uma continha, pegar a idade da criança, adicionar de 5 a 7 gramas. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos, de 10 a 12 gramas de fibra por dia. Ah, legal então, pensar dá pra fazer nisso uma continha. também. Isso. Né? Agora, pra gente, então, 20 a 30 de gramas 20 a 30 gramas. Isso significa quanto mais ou menos? Quando a gente olha essa quantidade de arroz integral, quanto de fibras tem nessa quantidade? Olha, se a gente for pegar aqui... Tem que olhar no rótulo, olha no rótulo, mas, por exemplo, o pão... Uma fatia de pão vai gerar mais ou menos em torno de 3 gramas de fibra. Certo. Né? Até uma coisa legal de falar, nos pães que tem aquele rico em fibra e fonte de fibra, são regras que tem que seguir da Anvisa. Então, sempre o rico em fibra tem mais fibra que o fonte de fibra. Ah, é? Sim. Não se escreve rico em fonte à toa. Tem a regra, rico em fibra são os alimentos que têm pelo menos 5 gramas de fibra na porção ou 6 gramas de fibra em 100 gramas do alimento preparado. Entendi. E fonte de fibra, 2,5 gramas por porção ou 3 gramas de fibra em 100 gramas de alimento preparado. Então, rico em fibras tem mais fibras. Isso. Meninas, não sabia disso. Rico em fibras. Lembrem-se de olhar no rótulo. Sempre nos pães você pode reparar, está escrito fonte de fibra, rico em fibra. São regras que tem que seguir da Anvisa, que foi mudada agora em 2014, que tiveram que fazer adequações, mas é isso. Perfeito. Então você olha no rótulo, você vai ter no arroz, vai ter na laranja, nas frutas cítricas. O legal, sim, Carol, quando a gente fala dos alimentos, por que as fibras são tão importantes, né, que a gente está falando de fibra solúvel, de índice glicêmico, de absorção, tem as fibras insolúveis que vão fazer com que a gente melhore nosso bolo fecal, para a gente melhorar nosso trato gastrointestinal. Então, tudo isso é muito importante para a gente consumir justamente porque, além das fibras, o que vai depender muito da saúde do nosso intestino por causa das fibras é a formação da flora intestinal. As fibras são importantes para a formação da boa flora intestinal. Das boas bactérias. Exatamente. Começa com a criança. Então, a criança que começa com a alimentação errada, que não faz o aleitamento, que a mãe não oferta o leite materno de uma maneira correta e que começa com alimentos não saudáveis, com pouca quantidade de fibra, geralmente até os 5, 6 anos, que vai ter uma formação correta da flora intestinal, provavelmente vai sofrer mais de problemas intestinais, de problemas de pele, de problemas gástricos, por causa da má formação do trato gastrointestinal, justamente por conta, muitas vezes, da falta de fibra na alimentação. Olha, que importância. Vamos colocar mais uma perguntinha. Mas a gente vai falar da minha pergunta também, deixa eu fechar com a minha pergunta, tá, gente? E falar também o seguinte, quando a gente olha para as frutas e para os legumes, todos eles têm muita fibra e a fibra está na casca. Não só na casca. Tá em tudo. Por exemplo, a abóbora. A semente da abóbora é cheia de fibra. Ah, é? Sim. E eu acho que ela usa semente de abóbora na nossa receita. É cheia de fibra? Cheia de fibra. Então, na abóbora, na casca, dentro, na semente... A banana tem fibra.
Inteirinha. Né? E mesmo se você não for fazer a receita com a casca, que tem N receitas que pode fazer, né? A fruta, ela tem fibra na casca, mas pode ter muita fruta, tem fibra na polpa também, não tem nenhum problema. Bacana. Vale, eu acho, também uma pesquisa para produtos que não são frutas e legumes, mas que são aí embalados e tem tudo no rótulo. Vamos ler o rótulo, né? Sim, lá tem que estar escrito quanto de fibra tem, em 100 gramas. Se tem, se não tem, né? E prestar muita atenção, rico em fibra, fonte de fibra, ver o que é melhor. Então, sempre que o alimento for, se você olhou aqueles dois pães ali, um é fonte, outro é rico. Qual que é mais bonito? Não tem mais bonito. Leva o rico em fibra do que fonte de fibra, que ele é muito melhor. Gostei da dica. Vamos ver de quem... Ai, a Renatinha, ela me escreve sempre essa foto dela, é um arraso, né? Eu falo pra ela, eu já contei pra ela que eu acho essa foto dela é um arraso. Não, eu não conheço a Renatinha, gente, a gente só se conhece pelo Insta mesmo, que ela sempre deixa recadinhos pra mim. Um beijo, viu, Renatinha? Carolzinha, aquelas fibras artificiais em pó que compramos na farmácia ajudam? Beijos e obrigada, excelente pergunta. Tá aqui. Doutor André trouxe, Renatinha. Vamos mostrar, então? Vamos, claro que ajuda. Né? Então, pessoas que têm problema da alimentação, que não conseguem ingerir a quantidade de fibras que necessita, pode fazer uso dessas fibras em pó, que ajudam bastante, né? Então, esse é um pozinho branco. A quantidade é um saquinho. Aqui vem 6 gramas, tem de 5 a 6 gramas de fibra por dia. Aí você calcular, hoje então, eu não comi só de misturar... Mistura rapidinho, não fica gosto, não fica nada. E eu já contei para vocês uma novidade que agora tem em goma, né? Já contei tem goma, aqui. Tem de tudo que é jeito. Tão legal, tão legal. Pode comprar, pode consumir. Claro, procure sempre profissional, porque o excesso de fibra também pode dar mal-estar. Então, excesso de fibra pode dar excesso de flatos, então uma flatulência, gases, então a barriga fica mais inchada, pode dar, às vezes, ou prender um pouco o intestino, soltar um pouco o intestino, pode dar algumas coisas de adaptação intestinal. Entendi. Então, tudo como na vida, tudo em excesso faz mal, o excesso de fibra também não é legal. Então, muitas vezes os pacientes chegam no meu consultório, eles comem tanta fibra, que às vezes é legal a gente tira um pouco das fibras, coloca alguns alimentos industrializados com uma quantidade de fibra menor ou sem fibra, né? Para que façam para que tenha um equilíbrio e melhora muitas vezes. Então, excesso de fibra, pessoas que consomem muita fibra durante o dia, também não é legal. Então, você ficar entre 20 e 30 gramas por dia, balanceado, a fibra vai ajudar na absorção de magnésio, de fósforo, de cálcio, formação do osso, formação de hormônios. Né? Então, o excesso de fibra, tomar muito cuidado. Então, quando a gente come muita fibra junto, numa refeição só, a fibra pode interferir negativamente na absorção de alguns nutrientes, como o zinco, por exemplo. Então, se você conseguir espalhar isso durante o dia, em todas as refeições, você trabalha muito melhor. Você querer consumir 30 gramas de fibra no almoço, você vai sentir mal, você vai sentir estufado e não vai ter os benefícios que essa fibra pode te dar, essas 30 gramas, você consumindo durante o dia, por exemplo. Entendi. Então, uma dica legal a fibra é bom, a fibra é ótimo, mas fracionadamente e dentro do padrão. Passou do padrão, passou daquilo que é preconizado, também não é tão legal. Não vai ser legal. Vamos fechar com o nosso vídeo, doutor André? Vamos passar que vai responder a sua pergunta, inclusive. É exatamente isso que eu pensei. Então, assim, a fibra é importante, né? Falando dos alimentos processados, tudo é importante que ela vai ajudar na formação da microbiota, da formação de bactérias, de lactobacilos, que são importantes para o nosso organismo. Olha como a fibra chega a ser importante, indiretamente falando. Então, se a gente tem aqui o nosso trato gastrointestinal e a gente tem aqui uma bactéria boa, uma bactéria ruim. Que belezinha. Né? Então, as duas vão trabalhar no nosso intestino, tá? Então, uma formação aqui nossos probióticos são os super-heróis, que a partir da formação de prebióticos eles vão combater as infecções, vão regular a absorção de vitaminas, vão converter em nutrientes muito dos carboidratos, então eles vão ajudar na formação, vão bloquear as toxinas, vão ajudar no metabolismo de proteínas, né? E então, vão mandando os ruins. Então, 80% do nosso sistema imunológico é baseado numa boa flora intestinal. Que legal. Então, digestivo, metabólico, imunológico, então todas essas funções das bifidobactérias, dos lactobacilos, né, dessa nossa microbiota intestinal saudável, dependem das fibras. Só elas, quando a gente consome só os probióticos, né, só as bactérias boas, né, os bacilos bons, legal. Diarreia, constipação, inflamação, alergias alimentares, irritabilidade. Então, toda a sua pergunta que você fez está baseada nesse videozinho. Quem tem diarreia ou a constipação é porque... Exatamente. Então, não é só diarreia. Então, com alteração de hábito intestinal, tanto para mais quanto para menos, excesso de gás, né, flatulência, mal-estar,
indigestão, aquela azia, então às vezes a pessoa sente empachada. Então tudo isso... Inchaço abdominal. Exatamente, tudo isso pode vir de uma alimentação errada, da falta de fibra. Então, por isso que a gente tem que consumir fibra todos os dias. Então, a fibra não é só ligada à perda de peso. Claro que a perda de peso ajuda muito. A perda de peso não vem... Não é que ela é importante para a perda de peso, para quem quer perder peso. Ela é essencial. Olha, gente, é essencial. Então, o consumo de fibra é essencial para quem quer perder peso, para quem quer melhorar a qualidade de vida. Como ela é importantíssima para a boa formação da nossa flora intestinal, para o nosso sistema imunológico, para a proteção contra os vírus, as bactérias patogênicas. Né? Então, as fibras não se restringem só à saciedade, não se restringem só vou comer um alimento integral porque eu sou saudável, quero ficar saudável. Então, vai muito além disso, a absorção de nutrientes, a absorção de minerais. Então, ela gira em torno de muita coisa que eu acho que por isso que é importante incluir tudo na nossa alimentação. Eu acho que deu para entender a quantidade, onde a gente encontra, o porquê que é tão importante. Olha, fantástico o assunto. Mais uma vez, falei que ia ser uma aula, as ilustrações incríveis. Parabéns, Camilinha, né, quem produziu a nossa pauta. Quem quiser saber mais, pode entrar no Insta do Dr. André. Ele faz posts incríveis. É o @André_nutrólogo, @André_nutrólogo, e tirar todas as dúvidas. As perguntinhas que chegaram para essa pauta podem ficar tranquilas, que não entraram, a gente vai usar para outros assuntos. As perguntas nunca são esquecidas, pode ter certeza. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Carol. Adoro sempre